Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida. Fico feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que antes eu peço a você mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus, e para que isso seja possível, eu preciso que você me ajude nessa parte, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também divulgando. Divulga aí, passa para os seus contatos. É muito importante que isso seja feito para que o YouTube entenda que este vídeo está sendo assistido. Como eu já falei algumas vezes, o YouTube é uma plataforma de comércio. Então, se você coloca um vídeo e esse vídeo não é assistido, as pessoas não assistem, não dão esse interesse, o que acontece? O YouTube vai deixando esse vídeo para trás. A partir do momento que você começa a mostrar interesse pelo vídeo, você começa a assistir e as pessoas para quem você divulga também vão assistindo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele passa a colocá-lo numa posição melhor dentro da plataforma. Então, por favor, meu querido, me ajude. Ajude a que os nossos vídeos sejam conhecidos, divulgue para os seus contatos, divulgue para os seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante. E também, quando você puder, dá uma passadinha lá no nosso site, www.miltonsemeando.com. Também é a mesma essência deste vídeo, é semear a palavra de Deus. Ali você vai encontrar esses vídeos que nós colocamos aqui, também eu coloco lá. Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar esboços de pregação, dessas pregações que eu faço aqui na nossa igreja, pregações que eu faço em outros lugares que eu sou convidado. Você vai encontrar essas pregações lá. Se quiser, você pode também copiar. Claro que você não vai fazer exatamente como está ali, mas você usa como um exemplo para você poder ministrar a palavra de Deus aonde você estiver. Então eu fico contando aí com a sua ajuda, amém? Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo depois dessa vinheta vamos dar início a mais uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, amém? Muito obrigado pela tua espera, estamos aqui de volta. Quero convidar você, se você estiver de posse da Bíblia aí na sua mão, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E aconteceu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor.
Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Queridos, nós vemos aí quando Deus, de certa forma, estava muito irritado com Saul por causa das bobagens que Saul havia fazendo, e resolveu ungir um novo rei para Israel. E Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, porque ali havia alguém que ele tinha escolhido para isso. E aí Samuel foi. Chegando lá, Jessé passou por ele os 7 filhos que estavam em casa, e nenhum daqueles filhos o Senhor aceitou. Ele rejeitou a todos os 7. Havia mais um. Quando Samuel perguntou para Jessé: mas acabaram os seus filhos? Ele falou: não, tem mais um, mais novo, o menorzinho deles, que está lá no campo, apacentando as ovelhas. E aí Samuel falou: manda trazê-lo, porque nós não sentaremos à mesa enquanto este moço não chegar. E aí nós sabemos a história. Aquele menino chegou e aquele Deus falou: é esse que eu quero. Deus havia escolhido Davi, o menor da casa de seu pai. Deus havia escolhido Davi não por causa da sua estatura, não por causa da sua beleza, não por causa da sua capacidade, mas por causa do seu coração. Então nós vemos que Deus, ele olha primeiramente o coração do homem. E aí nós vemos, por exemplo, que Deus, ele não olha a aparência física. Os outros filhos de Jessé que foram apresentados diante do Senhor, como aqui fala no início, que entrando viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel achou que era aquele. Naturalmente Eliabe devia ser um moço alto, forte, bonito, vistoso. Falou: pronto, chegou um novo rei de Israel. E aí Deus falou: não, Samuel, não é esse. Não é esse aquele que eu estou escolhendo. E aí mandou passar os outros moços que deviam ser também moços bonitos, moços fortes, moços altos. E Deus falou: não, Samuel, não é esse que eu escolhi para novo rei de Israel. E aí foi quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se seus filhos? Ele falou: não, tem mais um, o menorzinho deles, está lá no campo apacentando as ovelhas. E aí eu quero entrar nesta mensagem, queridos, dizendo para mim e para você, confirmando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus, primeiramente, ele não escolhe ninguém de acordo com aquilo que nós vemos, mas ele escolhe de acordo com aquilo que ele deseja para aquele povo. No caso, ele escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. É assim que a Bíblia nos ensina. Lá no livro de Atos, quando estão citando sobre isso, citam que Deus escolheu Davi, alguém segundo o seu coração. Deus não escolheu Davi porque ele era o mais bonito, não escolheu porque ele era o mais forte, porque ele era o mais alto. Deus escolheu Davi por causa do seu coração. E aí eu quero trazer algumas coisas que a gente percebe que faz parte da forma como Deus escolhe as pessoas. Primeiro, os 7 filhos de Jessé que estavam em casa. Todos eles tinham boa aparência, todos eles eram fortes, naturalmente eram moços bonitos, mas estavam em casa. E Deus não escolhe quem está parado, Deus escolhe aquele que está trabalhando. E quem Deus escolheu foi quem? Foi justamente Davi, o único que naquele momento estava lá no aprisco cuidando das ovelhas. Ele não estava em casa descansando. Nós sabemos que as pessoas que Deus escolhe, Ele escolhe por motivos específicos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem que estava trabalhando, um moço ainda, um menino que acho que devia ter na época 17 anos. Os seus irmãos devem ter ficado espantados: como assim escolheram o meu irmão Davi, o menor da família, novinho, uma pessoa que não tem condições de ser rei? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Mas Deus sabia do coração de Davi. Ele escolheu alguém que ele sabia que faria tudo aquilo que ele determinasse. E Davi, nós sabemos que foi isso.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem livre de pecado, não porque ele era um homem imune a erros, não porque ele era um cara capacitadíssimo, não, mas porque ele tinha um coração que Deus sabia que era um coração voluntário para ele. Por isso nós precisamos entender, queridos, que quando nós somos escolhidos pelo Senhor, nós não somos escolhidos pelas nossas qualidades, nós somos escolhidos por algo que Deus viu em mim e em você, que pode trazer coisas boas para o reino de Deus. Quando Deus escolheu você, seja lá o que você for na vida, quando Deus escolheu você para ser um presidente de uma empresa, ou mesmo para você ser um ajudante nessa mesma empresa, é porque Ele viu que você seria alguém que faria diferença naquele lugar. E assim foi com Davi. Davi estava trabalhando, enquanto os outros estavam em casa. Os outros talvez não estivessem em casa por causa de, vamos dizer assim, usando uma palavra um pouco mais forte, não era por vagabundagem. Talvez eles estavam em casa porque estavam descansando, que vieram de algum trabalho. Mas naquele exato momento, Deus havia escolhido Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. Era alguém que seria segundo o seu coração, e Deus já sabia disso. Deus já tinha visto isso naquele menino. E naquele momento ele escolheu Davi, porque Davi era o único que estava realmente compromissado com alguma coisa. Deus escolhe pessoas que têm compromisso com a sua palavra. Deus escolhe pessoas que têm compromisso com aquilo que foi determinado para ele. Aí nós vemos, por exemplo, que Deus ele não olha a capacidade da pessoa. Se fosse para olhar por capacidade, Davi era o menorzinho da turma. E os seus irmãos, com certeza, pela sua idade, por serem mais velhos, por serem mais fortes, por serem mais altos, eram com certeza homens aparentemente mais capazes do que Davi. Mas Deus escolheu Davi não porque Davi era um homem capaz, um menino ainda, mas porque Deus haveria de capacitá-lo para aquilo que ele haveria de fazer, aquilo que seria a missão de Davi. Deus não olha a aparência física, seus irmãos eram todos mais fortes, todos bonitos, todos homens altos, mas Deus não olhou por esse lado, porque Deus haveria de usar alguém não por causa da sua aparência física, mas por causa do seu coração. Deus não olha por poder aquisitivo. Davi, ele era o mais novo de todos eles, ou seja, ele seria o mais frágil de todos aqueles, ele seria aquele que menos tinha poder entre os seus irmãos, e ele escolheu aquele. Quando Deus escolheu José para livrar o povo de Israel da fome que haveria de acontecer, ele não escolheu os irmãos mais velhos, escolheu justamente o mais novo, o sonhador, aquele que era um moço que realmente tinha algo da parte de Deus. Nós vemos também que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro quando Deus falou com ele, ou seja, Moisés estava ocupado, Moisés estava fazendo alguma coisa. Nós entendemos com isso que Deus não chama pessoas desocupadas. Aí eu entro na questão quando eu vim para o ministério pastoral. Eu me lembro que o meu pastor na época, quando a igreja Peniel Esplanada estava para ser reinaugurada no caso, que ela já tinha existido, mudou-se para Vila Margarida, o Saraiva foi para lá, nós fomos para lá com ele, e mais tarde essa área aqui ficou sem ter uma igreja do Ministério Peniel. Quando foi para esta nova igreja começar, novamente reiniciar a igreja Peniel Esplanada, o pastor Saraiva havia me chamado, eu fui uma das pessoas que ele selecionou e passou para o Ministério Peniel quem seriam os indicados dele. E comigo o pastor Saraiva veio e falou para mim, falou: "My brother, eu queria colocar você lá naquela igreja lá, você teria como você ficar lá, você vai cuidar da igreja, você vai ser um obreiro ali e tal". E aí na hora eu tremi na base, como a gente costuma dizer. Eu virei para o Saraiva e falei: "Pastor, olha, eu acho que para mim não tem condições. Não tem condições, primeiro, eu trabalho lá no Guarujá, eu saio muito cedo de casa, eu nem sempre eu consigo chegar no horário certo para voltar para casa, às vezes acontecem algumas situações, eu preciso passar do horário, eu não quero correr o risco num dia de culto, a igreja precisa que eu esteja lá e eu não estou, então eu queria pedir para você, por enquanto, vamos deixar como está, ver uma outra pessoa que tenha mais qualificação do que eu para ficar naquele lugar e você coloca lá". Eu confesso a vocês que eu fiquei assustado com aquele convite que o pastor me fez. E eu achava que por eu estar totalmente envolvido com o meu trabalho, com a minha vida profissional, eu não seria uma pessoa adequada para aquele lugar.
Mas como nós vimos aqui nessa passagem, Deus não escolhe pessoas desocupadas. Não que as outras pessoas estivessem desocupadas, aqueles que foram selecionados junto comigo, porém não vieram para esta igreja. Elas também tinham suas ocupações, mas Deus tem os seus motivos. Mas naquele momento eu falo da minha parte, eu achei que por eu estar ocupado, não seria um bom negócio eu ser mandado para lá. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me escolheu para trazer aqui para a Esplanada e para deixar aqui. Naquela época era um facilitador, porque eu morava em frente ao local onde seria a igreja, que se tornou a igreja durante alguns anos. Depois nós mudamos para uma rua paralela, uma rua perpendicular, onde nós estamos até hoje, que é aqui onde eu estou agora. E naquele tempo eu fiz esse julgamento que eu não tinha condições, mas quem capacita é Deus. Eu me lembro que na época, quando eu cheguei na igreja, os primeiros dias foram dias de festa, a igreja estava sempre lotada. Quando a igreja voltou, entrou na sua normalidade, teve cultos que nós tínhamos 5, 6 pessoas. Muitas vezes eu acabava o culto, eu ia para casa, eu colocava o meu joelho no chão, ali do lado da minha cama, eu falava com o Senhor: Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Olha só o que tem de gente na igreja, será que essa igreja vai caminhar para frente? E eu achava que eu não era capaz de dar continuidade naquele trabalho. Mas Deus foi mostrando no meu coração, foi falando no meu coração: eu te trouxe para cá, sou eu quem te capacita, sou eu quem vou dar crescimento nessa igreja, você só tem que fazer a minha vontade. E aí eu comecei a trabalhar e as coisas começaram a mudar, a nossa igreja foi crescendo, foram juntando os membros, foram chegando pessoas, e até hoje nós estamos não no mesmo salão, mas estamos aqui no mesmo bairro. E mesmo com essa pandemia eu tenho visto que a igreja tem aparecido pessoas, tem vindo gente nova. Deus tem trazido crescimento. Em meio a tantas dificuldades que nós temos vivido nos últimos tempos, Deus tem trazido crescimento. E isso aconteceu naquele tempo quando Samuel foi lá para ungir o novo rei. Ninguém acreditava, os irmãos talvez não acreditaram, Samar não acreditava, Aminadab falava: poxa, eu fui rejeitado no lugar do meu irmão, uma criança. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus viu em Davi um verdadeiro adorador. Ele viu em Davi alguém que tinha um coração segundo o que ele queria. Ele viu em Davi um homem, ainda um menino naquele momento, mas que seria um grande homem mais adiante. Um homem que cometeria muitos erros, cometeria muitos pecados, um homem que haveria de fazer muitas coisas contrárias à vontade de Deus, mas um homem que era alguém segundo o coração do Senhor. E é dessa forma que Deus trata conosco. Nós vemos aqui, por exemplo, Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar porque ele não queria que aquilo ali fosse roubado, e Deus veio falar com Gideão, falou: Gideão, você vai ser aquele que vai tratar com Israel nesse tempo, e eu vou livrar Israel através da tua vida. E Gideão também, assim como eu, colocou um monte de empecilho na frente. Ele não aceitava, ele achou que ele não era capaz. Eu sou o menor na casa do meu pai, assim como Davi era o menor na casa do pai dele. Eu digo, de certa forma, também o menor na casa do meu pai, o caçula da turma. Mas isso não vem ao caso. E Deus acabou me colocando nessa igreja, como colocou Davi para ser rei de Israel, como colocou Gideão para ser um juiz em Israel, como colocou também Pedro e André, que estavam pescando, e Jesus foi lá e chamou aqueles 2 homens. Ele podia ter chamado pessoas que estavam desocupadas, não, ele pegou 2 que estavam pescando e falou: segue-me que eu vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. E nós vemos também mais na frente, no mesmo capítulo de Mateus, quando ele encontra Tiago e João, que estavam consertando redes, também povo da pesca, estavam consertando as redes, e ele falou: vem comigo. E aqueles homens largaram tudo e foram com Jesus. Ou seja, Deus não chama quem está desocupado, Deus não chama pessoas que estão aí olhando para a paisagem, vendo se algo acontece, que alguém que está sentado numa cadeira, deitado numa rede, esperando que algo aconteça. Não, Deus ele vai fazer acontecer através da minha e através da sua vida. Então, queridos, lembre-se, Deus não chama quem está desocupado, Deus não chama pessoas que estejam talvez achando que elas são melhores que as outras. Deus vai chamar aqueles que têm certeza que ele é o inferior, mas ele vai capacitar para que aquela pessoa consiga ser um vitorioso. Eu glorifico a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na minha vida nestes 12 anos que eu estou dirigindo esta igreja. Nestes 12 anos nós enfrentamos muitas dificuldades,
enfrentamos muitos momentos difíceis, enfrentamos muitas coisas adversas. Muitas vezes pessoas saíram da igreja, muitas vezes pessoas saíram até mesmo sem um motivo aparente, mas saíram até com raiva da gente. Uma vez uma pessoa falou para um outro membro da igreja, quando esse membro da igreja foi procurá-la para saber por que ela estava indo embora. E ela falou que ia embora porque aquela igreja não tinha nada para ela. Essa igreja que eu dirijo até hoje. E ela chegou a falar a seguinte frase: eu não dou 6 meses para que esta igreja feche. A gente vê como a pessoa sai irritada de um lugar, chega ao ponto de falar isso. Acho que a pessoa podia até dizer: olha, eu não me adaptei, eu prefiro voltar para onde eu estava, mas que Deus abençoe, que essa igreja continue seguindo em frente o seu caminho. Mas a pessoa lança uma palavra, na minha opinião, uma palavra de derrota, uma palavra até de maldição. Mas eu não fui colocado aqui por homens, eu fui colocado aqui por Deus. Os homens que me colocaram aqui foi porque Deus tocou na vida deles e indicou para que eu viesse para cá. Então eu creio que esta igreja, a Igreja Peniel Esplanada, e todos os membros que estão conosco aqui, estão aqui porque Deus tem algo na nossa vida. E eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui apenas para cumprir um protocolo. Eu estou aqui para fazer a diferença. Isso que eu estou fazendo hoje, estes vídeos, apresentando a palavra de Deus, começou a tocar no meu coração um pouco antes da pandemia. Porque eu falei, eu preciso fazer algo para Deus diferente. Então vamos fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ministrar a palavra de Deus. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Então eu vou usar isso que Deus me deu, que eu creio que é uma capacitação que vem do Senhor, para ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que adoram vídeos, então eu ponho nos vídeos. Eu sei que tem pessoas que gostam de ler. Eu tenho um site também, que ali tem esboço de pregação, tem estudos bíblicos, alguns que eu fiz, outros que outras pessoas fizeram, mas estamos colocando ali. Esses vídeos com essas pregações também estão no site. Às vezes a pessoa não acessou o YouTube, mas acessa o site e vai ver o vídeo. E eu peço a Deus que o Senhor venha me capacitar cada vez mais, que eu possa ser. E um detalhe, queridos, que a gente vê nessa passagem do Senhor, quando ele diz: achei Davi um homem segundo o meu coração. Eu e você podemos ser uma pessoa assim para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está, por exemplo, isentando o homem das suas características pecadoras. Davi era um homem pecador como qualquer outro. Então por que Deus dizia que ele era um homem segundo o seu coração? Porque ele fazia a vontade do Senhor. Ele era um homem que, independente de ser um pecador, independente de ser um homem que dependia das misericórdias do Senhor, ele era um homem que adorava a Deus e andava nos caminhos do Senhor, mesmo sendo um homem que muitas vezes errou, muitas vezes pecou, coisas feias que ele fez, mas Deus sabia que ele era um homem que amava ao Senhor. E Deus fala: vi em Davi um homem segundo o meu coração. Isso eu e você podemos ser também, querido. Nós podemos ser alguém segundo o coração de Deus, porque não é o pecado que vai nos privar disso, mas a nossa vontade de amar ao Senhor e cumprir a sua palavra. Porque Davi é um homem que ele cumpria tudo aquilo que Deus colocou para ele. Deus mandava fazer e Davi fazia. Davi não questionava Deus, mesmo fazendo, como eu já falei, mesmo muitas vezes errando, fazendo coisas que não eram boas aos olhos do Senhor, mas havia um homem que ele entendia os seus pecados, ele se dobrava diante do Senhor, ele se quebrantava diante do Senhor, ele pedia perdão, Deus o perdoava, ele voltava a fazer a obra que Deus havia colocado em suas mãos. Davi foi um homem excelente, apesar dos seus erros, e isso nós vemos que desde o início, Davi era o menor da sua casa. E Deus não escolheu Davi pelo seu tamanho, pela sua capacidade. Deus escolheu Davi por causa do seu coração. Deus escolheu Moisés porque Moisés também era um homem que estava ali batalhando. Era um homem temente, era um homem que queria ver as coisas acontecerem. Apesar de que ele já estava lá no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus foi lá em busca de Moisés para trazer Moisés ao Egito de volta para libertar o seu povo. Deus, através de Jesus, foi buscar Pedro e foi buscar André, 2 homens rudes, pescadores. Ele poderia ter escolhido algumas celebridades daquele tempo, não. Ele escolheu homens comuns como eu e você. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Então, querido, nós não temos que ter medo de fazer a obra do Senhor, porque não achamos que não somos capazes. Nós precisamos ter um coração voluntário, e a partir desse momento Deus há de capacitar a mim e a você para que a obra seja feita.
Agora a parte de fazer com excelência depende de nós. Nós precisamos fazer, que nós possamos ser verdadeiramente homens segundo o coração de Deus. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui até este momento comigo. Eu quero agora fazer uma oração com você e depois nós vamos estar fazendo as últimas considerações. Feche seus olhos, nós vamos estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse momento tão precioso. Momento em que mais uma vez o Senhor me permite trazer a Tua palavra para este povo que está do outro lado desta tela. Abençoa, Pai querido, guarda, Senhor, livra, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo agora. Que cada um de nós, Pai querido, possamos ser assim como o rei Davi, um homem segundo o seu coração. Não por causa da grandeza, não por causa da beleza ou por qualquer capacidade humana, mas alguém que o Senhor capacite e alguém que tenha um coração que seja igual ao seu. Alguém que tenha um coração voluntário, cheio de amor, para fazer a obra que o Senhor tem nesta terra. Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha família. Obrigado por este lugar santo que o Senhor me colocou e pelas vidas, Senhor, que o Senhor colocou ao meu lado, para que juntos nós possamos ver crescer o reino de Deus. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado através das nossas vidas e que tudo em nós seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado pela tua presença até este momento. Obrigado por ter assistido este vídeo. Agora, mais uma vez, eu reforço o pedido. Deixe o seu like, coloque este vídeo aí nas suas redes sociais, apresente para os seus amigos, seus contatos, é muito importante para nós. Dê uma passadinha também no meu site, www.miltonsemeando.com, e faça ali o que você quiser. Se você quiser copiar algum vídeo, se você quiser copiar alguma mensagem, se você quiser copiar algum estudo, fique à vontade. Aquele site tem esse objetivo: semear a palavra de Deus, assim como esse nosso canal de vídeo. Muito obrigado, um forte abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.